Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Ontem eu não apareci aqui, nenhuma palavra me foi entregue para trazer, mas na verdade estava sendo elaborado, né? Ontem à noite começou a se formar uma palavra sem que eu percebesse e hoje de manhã o Senhor terminou de entregar. A palavra de hoje, diferente dos últimos que eu trouxe, né? Não veio para trazer um conforto, um consolo. Hoje é uma palavra de exortação. E para aqueles que não amam ser exortados, tem gente que diz até que acha impossível que alguém goste. Eu gosto porque eu vejo como um zelo, como um cuidado muito específico. Que quando nós somos pequenos, nós não vemos dessa forma e a gente fica até chateado e com raiva. Mas acho que como adultos, como cristãos, entendendo a paternidade e o amor do Senhor, é muito estranho, muito difícil que você não ame ser chamado a atenção, porque você tem que olhar com esse olhar de amor, de cuidado, de crescimento, que nada mais é do que isso mesmo. Gente, é incrível, né, quando o Senhor olha pra você e diz assim, olha, isso aqui tem que ser mudado. Na verdade, isso é uma chance, é uma oportunidade, é um cuidado, um amor para que a gente permaneça. Então, ame ser exortado, sim. Já ouviram aquela música? Eu vi ontem à noite na igreja. Perdendo tudo por amor e com alegria. Já parou para pensar que pode ser aí o segredo? Pode estar aí a causa das suas promessas, dos seus sonhos, dos seus desejos estarem parados? Né? Você já considerou perder tudo por amor e ainda assim se encontrar alegre? Gente, essa é uma palavra que o quanto antes a gente entender, quanto antes a gente aceitar, colocar na nossa cabeça e praticar, melhor pra gente. Precisamos entender que o nosso só é providenciado quando nós cuidamos do dele. É uma troca de planos, sim, é um pelo outro. Eu cuido do dele e automaticamente ele cuida do meu. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, lembra? Para que depois venham as demais coisas. Em primeiro os planos dele, primeiro a obra dele, primeiro a vida com ele, para que ele que cuide dos meus, e não eu cuidar das coisas dele para depois eu cuidar das minhas coisas. Não, eu faço dele enquanto ele tá fazendo, tá trabalhando, tá providenciando o meu. Se por algum motivo você anda sem tempo, né? O tempo tá curto, não tá dando para fazer tudo, e aí você só consegue trabalhar, você só consegue estudar. Cuidado que você corre o risco, se você for um cristão, de ficar sem esse trabalho, sem esse estudo, sem essa empresa. Pois é, porque você tem que ter esse tempo, né, de primícia, né, de entregar as primeiras coisas, a primeira parte, o melhor para o Senhor. Se você tá sem tempo de entregar as primícias, tá sem tempo de ter o seu tempo de comunhão, o seu tempo de palavra, você pode sim acabar ficando sem o que parece ser tão precioso para você. Por isso que eu digo que é importante entendermos o quanto antes esse tipo de palavra, esse tipo de revelação. Nós não temos apenas que trocar o nosso jugo, né, o nosso fardo com o Senhor. Os nossos planos também precisam ser trocados, né? Eu entrego os meus planos e os meus sonhos para Ele e assim eu pego os planos dele, os sonhos dele, a vontade dele para mim. Muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor é muito condicional, né? É assim, eu tô com Jesus porque eu sei que Ele tem planos para minha vida, eu sei que Ele tem promessas para minha vida. Eu sei que nele eu vou conquistar muitas coisas para minha vida. Eu sei que através, né, com ele, na caminhada com ele, eu vou conseguir ser feliz porque as coisas me serão dadas. Ou seja, é tudo para mim, né? Eu vou ser feliz pelo que ele me vai dar. Eu vou ser feliz porque ele me vai entregar. É porque eu vou conquistar. E qual é a parte que ele é suficiente? Quando é que o Senhor vai providenciar para mim as coisas, gente? É relacionamento, é entrega verdadeira, é intimidade. Eu entendo que é muito difícil, às vezes, ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, porque nós estamos acostumados com pessoas, com coisas palpáveis, com coisas visíveis, né? E aí você pensa, como é que eu vou ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Ele não é uma pessoa? Faça como seria com a pessoa. E quando você tá com alguém, você não pergunta o que você deveria fazer, você pergunta a opinião, você pede direção a essa pessoa, você pede ajuda, então, você pede conselho. É a mesma coisa. Você não conversa com a pessoa o dia inteiro? Você não fala com ela várias vezes?
Você não vai dar um bom dia e depois só uma boa noite. Com o Senhor é a mesma coisa. Quando estamos com alguém, nós procuramos saber das vontades dessa pessoa, dos sonhos dela. A gente procura saber o que agrada a ela. E mesmo que aquilo custe alguma coisa nossa, muitas vezes a gente faz para agradar, não é verdade? Então é assim, tratando o Senhor como uma pessoa que é quem Ele é, que nós vamos ter a intimidade e aí sim vamos conseguir começar a abrir essas portas e conseguir as chaves dessas coisas para entender, né, da entrega, para entender daquilo que acontece, daquilo que não acontece, do que está travado, do que pode ser destravado e como. Se o Senhor está no centro, se nós estamos sendo íntimos, se estamos em relacionamento e Ele está tendo minhas primícias, né? Ele está sendo a prioridade, Ele está vindo à frente do meu trabalho, da minha família, de tudo, né? Sendo à frente e também o centro, aí sim Ele vai ver que você está cuidando das coisas dele e Ele passará a cuidar das suas. Porque as suas não podem ser supridas enquanto a dele não for suprida. Porque é capaz de Ele suprindo as suas, Ele deixe de ser a prioridade e o centro da sua vida. E isso não vai acontecer. Porque como eu falei no vídeo anterior, o Senhor não vai dividir trono, glória e honra com nada nem com ninguém. Então sendo assim, eu vou começar a cuidar das coisas do Senhor para que Ele cuide das minhas logo. Também não é assim. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, né? Ele sabe de todas elas, né? Assim como a gente também sabe, só que Ele sonda o coração. E só vai começar a acontecer o destravar na sua vida quando for natural. Quando você... Vai ser tão natural que você vai esquecer das suas coisas. E aí é quando elas vão começar a acontecer. Porque aí você esqueceu, elas não são mais a motivação, elas não são mais o centro, elas não são mais o motivo da permanência. E aí sim, o Senhor avaliando isso, sondando de fato os motivos e as motivações, Ele vai dizer, realmente, agora essa intimidade, ela já não é mais sobre o que eu posso fazer, o que é que eu posso entregar. Agora eu vou fazer, porque eu já vi que é sobre mim, eu basto, eu sou a felicidade, não sou mais o meio para chegar à felicidade. E tudo bem a gente desejar e sonhar com promessas que inclusive já nos foram entregues. Desde que essas coisas não nos tenhamos sonhos, mas nossos sonhos não nos tenham. Então quer dizer que minha vida só vai ser Jesus, Jesus, Jesus? Exatamente, é assim que tem que ser. Sendo assim, naturalmente Ele vai cuidar das suas coisas, porque como um bom pai, Ele se alegra em realizar os seus sonhos e os seus desejos. Mas você tem que ser um bom filho. O que é um bom filho nesse caso? É alguém que entrega completamente, é alguém que dá ali as primícias, é alguém que entrega as primeiras horas do dia, os primeiros dias do mês. Aquela pessoa que jejua, que está sempre perguntando, que está em intimidade, que tem esse relacionamento como pessoa, Ele vai sondar esse coração, vai ver onde está a veracidade nisso, até onde, e aí sim, as suas promessas, os seus desejos, eles passarão sim a acontecer, com muito bom grado, inclusive da parte do Senhor, porque todo mundo sabe que o que mais vale é a eternidade, não a vida aqui. Mas não é por isso também que Ele não se alegra em entregar para nós, enquanto nós não estivermos com Ele ainda, né? Estivermos aqui. Às vezes, a nossa entrega é fazer tudo, né? Às vezes, dependendo do que o Senhor tiver de planos para a nossa vida, a nossa entrega vai ser o nosso ministério, vai ser, de fato, estar ali, né? Fazer uma célula, ser um líder, pregar, enfim. Vai ser fazer várias coisas. Mas às vezes, dependendo de quem você seja, do seu caráter, da sua personalidade, às vezes a sua entrega vai ser não fazer nada. Porque você não tem o controle, né? Você sente que não tá fazendo nada. O silêncio do Senhor ser o suficiente. Vai ser ter paciência, vai ser esperar. Vai ser ver as coisas acontecendo e não tomar nenhuma atitude enquanto o Senhor não disser pode. O Senhor, Ele quer dependência total, Ele quer confiança, Ele quer esse coração quebrantado, que Ele sonde e que veja que lá no interior aquilo é puro e genuíno. Eu acredito que em algum momento você já se perguntou, o
que é que os anjos veem? O que é que Paulo viu? O que é que Pedro viu? O que é que Noé viu? O que é que João Batista, o que é que Abraão viu? Que eu não tô vendo. Eu tenho certeza que o que eles tinham em comum é que todos considerariam perder tudo, menos a Cristo. Eu tenho certeza. Talvez é isso que nos falte, né? Talvez é considerar o Senhor como suficiente. Basta. O Senhor me basta. Eu não preciso do que Ele pode fazer para ser feliz. Eu não preciso do que Ele vai me entregar para ser feliz. Ele é comigo, por isso eu sou feliz. O Senhor já me comprou, por isso eu sou feliz. A minha vida é dele, por isso eu sou feliz. Eu quero que você se pergunte: se o Senhor não me oferecer nada, se o Senhor não me entregar nenhuma promessa, se o Senhor não cumprir com nada na minha vida, eu vou permanecer nele? Você já se perguntou isso? A única motivação da sua vida foi essa, por ter ele bastar. Você ainda vai ter esse engajamento de conseguir as coisas, de continuar vivendo e realizando? Porque se você pensar, não vou ter promessas, não vou ter sonho cumprido, não faz sentido pra mim. Então, muito possivelmente, você vai continuar perdendo e perdendo e perdendo e perdendo. Porque o Senhor é Deus. E Ele vai tirar tudo até que você entenda o que é a motivação principal, que Ele tem que ser o tudo. Enquanto você não entender que Ele é tudo e o resto é besteira, você pode continuar perdendo tudo e achando que sua vida está travada e que suas promessas travaram e que seus sonhos não vão para frente. E realmente eles não vão, se o Senhor não for tudo e essas coisas tiverem mais importância. Ou que, se essas coisas não acontecerem na sua vida, ela não tem sentido, você não vai permanecer, você não vai mais ter a mesma garra, a mesma vontade de conquistar. Se o meu casamento não sair, se o filho que eu sonho não for gerado, se o emprego dos meus sonhos me for tirado, se minha empresa não der certo, eu vou permanecer nesse lugar? Se você questiona essas coisas e ainda assim diz sim, eu vou permanecer nesse lugar. Porque eu amo o Senhor independente de qualquer coisa. Porque Ele me basta, porque minha felicidade está nele. Pode ter certeza que você vai ver um pai muito feliz realizando os seus sonhos e destravando essas coisas. Cuidado com as coisas que você olha e diz assim, não me vejo sem isso. Não de forma banal, coisas que realmente você não se vê. Não me vejo sem isso. Porque pode ser isso que esteja travando suas conquistas, seus sonhos e suas promessas. Você não se vê sem isso. E pior, você pode acabar ficando sem isso, justamente por não se ver sem, por ser tão importante. Então, meu conselho é, passe a considerar perder isso. Aliás, passe a considerar perder tudo. Mas que Deus é esse, que Jesus é esse, que considera dar e tirar, que considera prometer, me fazer sentir o gosto e depois não fazer acontecer. Esse Deus é Deus. É Deus. O reino dele, a salvação nele, a vida eterna com ele, dados por ele, tem que ser suficiente. Gente, se isso não for suficiente, se você ainda precisar de promessas, de sonhos realizados nessa vida aqui, para que essas outras coisas sejam alguma coisa, a gente tem que entender que todo o resto é besteira, porque essa vida, ela é aqui, ela é agora, né? Depois é muito curta, mesmo que eu viva o máximo que eu puder, ela não vai se comparar ao para sempre. Então, esse para sempre com o Senhor, ele vai ser excelente. Tem noção? Gente, você pode ter uma eternidade de sofrimento e uma eternidade de glória. E isso não é suficiente, ele te entregar uma eternidade de glória. A salvação eterna não é suficiente. Ainda assim você precisa de sonhos realizados nessa vida aqui. Ainda assim você precisa de coisas, de pessoas, de que alguma coisa se realize.
para que você seja feliz, para que você permaneça nele. Eu me emociono falando essas coisas, gente, porque o Senhor, quando Ele entrega uma palavra para mim, nem todas são compartilháveis, de fato. Mas Ele entrega para mim. Então Ele fala comigo. Essa exortação, ela é minha, ela é para mim, ela é para você também. Por isso que eu senão não estaria gravando, ela é para você também. Mas antes ela me foi dita porque eu preciso, porque eu tenho que ver dessa forma também. Então, não é que eu já consegui, não é que eu já alcancei, não é que a pessoa... é porque falar é fácil, depois já conseguiu. Não, gente, minha luta é junto com vocês. Eu tô junto com vocês. Então, é pra nós, sabe? Então, vamos pegar essa palavra, gente, vamos amar ser exortados, como eu falei no começo. Vamos amar, porque essa exortação, são esses cuidados, são essas correções que vão nos manter íntegros, que vão nos manter na direção correta, que vão nos fazer ter de fato tudo o que realmente importa. Bom, eu não sei você, mas essa palavra falou muito comigo, tanto a ponto de eu achar tão relevante ser compartilhada. E não só isso, como eu vejo uma emergência em que a gente entenda isso, para que venhamos, né, não só a desfrutar a vida eterna, mas aqui também. Só que aqui é depois, aqui não é o mais importante, aqui é secundário. Então que venhamos a entender essas coisas se quisermos viver bem aqui também. Não viver frustrado, não vivermos triste. Não é que a gente vai perder a salvação. Mas, gente, viver em sofrimento também não é bom, né? Então, se queremos viver bem, se queremos ter nossos sonhos alcançados, realizados, vamos entender a nossa prioridade, vamos rever os nossos conceitos, vamos nos questionar e vamos fazer algo ou nada, a depender do que o Senhor nos peça sobre isso. Até o próximo vídeo.